E aí, galera, bom dia, tudo bem? Então, olha só, para a gente encerrar a apostila 1, né, vamos falar aí do módulo 3, finalzinho dele. Na última aula a gente falou sobre o lançamento horizontal. Nesta aula vamos falar sobre o lançamento oblíquo. Só lembrando, esta aula é válida aí para a terceira série, né, do ensino médio e para o pré-vestibular, tanto o matutino quanto o noturno, ok? Então fiquem atentos aí à nossa aula. Essa aula vai ser super show, bem tranquila, ok? Vamos lá. Sem muito slide hoje uma telinha branca para a gente poder determinar essas coisas. O que seria o nosso lançamento, né, oblíquo? Oblíquo, esse lançamento oblíquo também é chamado lançamento de projéteis. A ideia é o seguinte: eu vou fazer o lançamento de um determinado objeto, desculpa, né, com um ângulo compreendido entre 0 e 90 graus, tá? Então o ângulo de lançamento ele tem que ser maior do que 0 graus e ele tem que ser menor do que 90. Isso é um lançamento oblíquo, ok? Ele está compreendido. Se ele for 90 graus, se tornaria o lançamento vertical. Se ele fosse 0 graus, se tornaria o lançamento horizontal. Então tem que ser maior do que 0 e menor do que 90 para ser chamado de lançamento oblíquo. Ok? Então, olha só, vamos entender este raciocínio. Imagina assim que eu tenho esta superfície aqui. E aí eu tenho um canhãozinho, né? Tenho um canhão aqui. Este canhão vai estar lançando, né, uma bala com uma velocidade inicial, é um vetorzinho, V0. Vamos considerar que a partir, né, vamos nem considerar que não tenha dimensões esse nosso canhão, eu tenho aqui o referencial plano cartesiano, aonde o x é o solo e o y aqui, ó, na vertical. Esta minha bala, ela vai o quê? Ela vai ser lançada, ela vai ter uma velocidade que no decorrer do tempo, olha só o que vai acontecer. Ela vai tendo um movimento aqui, ó, provocando uma parábola até atingir o solo aqui de novo. Então, olha só, ela vai vindo, vetor velocidade V0, esse vetor vai mudando de direção, sempre tangente à trajetória. Olha lá, galera, sempre tangente à trajetória, até chegar aqui no solo e tocar ao solo e o movimento cessar. Ok a ideia? Todo mundo acompanhou até aí? Beleza. Aí você pode virar e falar assim, David, e daí, o que acontece? Olha só, vou fazer o seguinte, vou voltar esses desenhinhos que eu fiz aqui, acompanha só comigo, estou voltando eles. Todo mundo entendeu aquela parte ali, qualquer coisa volta o vídeo um pouquinho. Então, olha só, descreveu uma parábola esse movimento. Vou mudar a cor para a gente poder analisar esse movimento bem tranquilamente. Olha só. Este vetor velocidade, ele tem uma componente na direção x e uma componente na direção y, ok? Então ele tem essas componentes. Ele tem um ângulo de lançamento, que é a inclinação que o meu canhão tem aqui, ó. Então o vetor inicial na direção x, ele vai ser o módulo do vetor, né, da velocidade inicial, vezes o cosseno desse ângulo θ. Já o vetor na direção y, ele vai ser o módulo da vetor velocidade inicial, vezes o seno do ângulo de lançamento. Ok? Então são as componentes do vetor. Só que aqui tem uma coisa muito interessante, ó. No decorrer do tempo, a gente sabe que na horizontal o movimento é uniforme. Então a velocidade aqui na horizontal, ó, é sempre a mesma. Não muda nada, ok? Porque na horizontal o movimento é uniforme, não tem nada impedindo esse movimento, porque a gente sempre despreza a resistência do ar. Então, ó, na horizontal a velocidade é constante. Então, aqui, ó, horizontal. Horizontal significa o quê? No eixo X, o movimento é uniforme, ok? Ou seja, a velocidade é constante, ela não muda, galera.
Então a velocidade V0x aqui na horizontal ela é constante, ela não tem alteração. Beleza? Show de bola. Olha só outra coisa que legal. No decorrer do movimento, na hora que ele está subindo, na vertical esse vetor ele vai mudando de, né, intensidade, ele vai diminuindo o seu valor. Então ele começa com valor e ele vai diminuindo. Por quê? Está agindo contra ele aqui, ó, a gravidade. Então a gravidade faz o quê? Ela desacelera, né? Então ela modifica a velocidade na vertical. Então na vertical, lembra, né? Na vertical, o movimento é uniformemente variado, ok? Ó, vertical, movimento uniformemente variado. Vertical é o quê? É o eixo Y ali pra gente. Por que é uniformemente variado? Porque tem uma aceleração que é a gravidade. A gravidade está agindo contra essa subida dessa bolinha. Quando chega aqui em cima, a velocidade em Y chega a ser zero. O que é ali em cima? Ali em cima, ó, é a altura máxima que este objeto consegue subir. Então, a altura máxima deste movimento é com velocidade na vertical igual a zero. Então, eu vou até colocar como observação. Na altura máxima, a velocidade y é igual a zero. Ó, a velocidade na vertical. Na altura máxima, nesse ponto aqui mais alto, uma coisa super importante, possui velocidade em x. Por isso que esta bolinha continua o movimento parabólico, vem parar nessa outra posição, aqui, depois vem para esta aqui, depois vem para esta outra aqui. Por quê? Porque continua tendo velocidade na horizontal, olha só galera, velocidade na horizontal constante. Essa velocidade não se modifica. Modifica somente na vertical, porque na vertical tem a gravidade agindo. Então, na hora que essa bolinha foi lançada, está subindo, a gravidade vai desacelerando. Ela atinge o ponto mais alto, então na vertical a velocidade em y vai ser zero. Depois ela começa a cair. Quando ela está caindo, olha o que acontece. Ela vai ganhando velocidade em y. A velocidade em y vai aumentando. A velocidade em y vai aumentando até chegar no solo. Beleza? Então, o movimento de lançamento oblíquo, ele tem duas componentes. Ele tem duas velocidades. Uma caracteriza o deslocamento na horizontal. Então, ó, na horizontal eu vou ter o V0x, que é constante. Esse V0x é o que faz esse deslocamento acontecer. Então, olha só, eu consigo ter um alcance no meu lançamento. Esse alcance é determinado pelo deslocamento, olha só, deslocamento em x. Como o movimento é uniformemente variado, esse deslocamento em x é a velocidade inicial em x vezes um certo intervalo de tempo. Ok? Show de bola? Na vertical, eu tenho um movimento de subida, depois um de descida. Olha que coisa interessante, né? Vou mudar a cor aqui. Na vertical, ó, na vertical, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, galera. Ok? Isso sempre vai acontecer, aí vocês lembram da aula passada. Sempre quando eu percorrer alturas iguais, tendo a mesma aceleração. Então prestem atenção aqui, ó, vou fazer em verde. Na hora que esse objeto está subindo, ele vai percorrer a altura máxima na subida. Vai ter a altura máxima. O papagaio ficou muito, muito estranho. Tem a altura máxima na subida. Ok? Então ele sobe, então ele gasta um tempo S, que é o tempo de subida. Só que a distância que ele vai ter caindo é a mesma que ele teve subindo. Então a distância continua sendo H máximo.
Então ele vai cair o tanto que ele subiu. Então, ó, o tempo gastado aqui, o tempo de descida. Então eu posso afirmar que na subida eu gasto o mesmo tempo que eu tenho para descer. Então eu subo com o tempo, desço com o mesmo tempo. E aí olha só que legal. Esse tempo T aqui, ó, é o tempo total. Por quê? Ele gastou o tempo de subida aqui, depois gastou o tempo de descida aqui. Então ele conseguia ter o alcance. Então o tempo para ter o alcance é o tempo total, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Se eles são iguais, é só multiplicar por 2 esse tempo. Ok até aí? Então olha só, vamos anotar algumas características importantes. Ok? Vou passar esse slide. Quando eu tenho lançamento horizontal, não, desculpa, quando eu tenho lançamento oblíquo, o meu lançamento oblíquo tem algumas características. Primeira característica, no ponto mais alto, ok? No ponto mais alto, a velocidade na vertical é nula. Ou seja, ele não consegue mais subir. Ó, no ponto mais alto, a velocidade na horizontal é constante. Ela não zera, ela continua sendo a mesma. Por isso que o objeto continua indo para frente. E outra coisa, no ponto mais alto, a aceleração é a da gravidade. Olha só, a gravidade não age só no ponto mais alto, ela age em qualquer ponto que esteja ali no movimento. A questão é que quando chega no ponto mais alto, pensa assim num exemplo aqui, ó. Lancei a bolinha está subindo, subindo, atingiu o ponto mais alto, agora está descendo, descendo, descendo. Ó, quando atinge o ponto mais alto, tá aqui, ó, a altura máxima. Nessa altura máxima, a velocidade em y é zero. Isso que eu estou dizendo na primeira análise que eu faço aqui. A aceleração é da gravidade. E a velocidade em x, na horizontal, continua sendo v0. Quando eu estou aqui, ó, nesse momento que eu estou lançando o vetor aqui, ó, eu tenho a velocidade em x, normal, não mudou, e a velocidade em y aqui é a maior possível. E eu continuo tendo aceleração igual à da gravidade. Eu cheguei nesse ponto aqui, eu tenho v0x normal, o meu vy agora ele é pequenininho e a aceleração continua sendo da gravidade. Ok? Então são essas questões aí que a gente tem para análise. Ok até aí? Ó, recapitulando também as expressões. Na horizontal, o movimento é uniforme. Ou seja, eu posso usar o seguinte: o deslocamento na horizontal, que é em x, é a velocidade em x vezes o tempo total de movimento. Quem é o tempo total de movimento? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Gravem essa ideia. Não gravou? Assista o vídeo tudo de novo, ok? Na vertical, olha só, na vertical eu tenho um movimento uniformemente variado. Então quer dizer que eu posso usar as seguintes expressões: V igual a V0 mais A vezes T. Só que nesse caso é o VY vezes V0Y. A aceleração é a da gravidade. Pode ser positivo ou negativo dependendo do tipo de movimento. O deslocamento aqui vai ser V0 vezes T mais A sobre 2T ao quadrado. Só que a aceleração aqui é sempre da gravidade. E esse V aqui é sempre a velocidade inicial em Y. Ok? E esse deslocamento é em Y também, que no caso é a nossa altura. Torricelli, V ao quadrado, é o VY ao quadrado, V0Y ao quadrado, mais ou menos, né?
duas vezes a aceleração da gravidade vezes o deslocamento em y. Lembrando que o deslocamento em y é exatamente a altura. Então eu estou usando as mesmas expressões. Estou usando aqui a expressão para o movimento uniforme e a expressão para o movimento uniformemente variável. Certinho? Então isso são o que caracteriza aí o nosso movimento. Só recapitulando de novo aqui algumas coisas aqui, ó. No ponto mais alto, a velocidade na vertical é nula. No ponto mais alto, a velocidade na horizontal é constante, não muda. No ponto mais alto, a aceleração da gravidade continua sendo a mesma, também não teve alteração nenhuma. A gente viu essa análise aqui, vocês voltam depois, né, para perceber todo aqui o processo. O bom do vídeo gravado é que vocês podem reassistir quantas vezes quiserem. Então, olha só. Vamos fazer agora um exercício para a gente fixar. Esse exercício, para quem é o que utiliza a apostila V4, 4V, desculpa, está na página 28, é o exercício número 1 de aprendizagem. Para quem usa 2V, esse exercício eu não identifiquei ele lá, mas depois a gente pode dar uma olhada para ver se está lá. Mas não tem problema, use ele como forma de você fixar, né? Ou melhor, de fixar aí a informação. Então, o pessoal do noturno que for assistir, né, não se preocupe em tentar localizar isso na apostila. Preocupe em entender esse exercício. Eu quero que vocês façam o seguinte para mim. Pausem esse vídeo, leiam o exercício e tentem resolver. Depois, despausem o vídeo e continuem para ver a resolução. Olha só, o exercício fala assim, ó. Um arqueiro atira uma flecha que percorre uma trajetória parabólica vertical até atingir o alvo. Então, ele jogou a flecha, fez um movimento assim, ó. Certinho? No ponto mais alto, então nesse ponto aqui da trajetória da flecha, vamos ver o que acontece. A velocidade e a aceleração são nulas? Não, a aceleração nunca é nula no ponto mais alto. Então, esse aqui é falso. Letra B, a aceleração é nula? Também não. Acabei de dizer que no ponto mais alto, em qualquer ponto, sempre vai ter a aceleração da gravidade. Certo? O vetor velocidade e o vetor aceleração são horizontais? O vetor velocidade, no ponto mais alto, é um horizontal sim, que só tem o vetor, né, componente horizontal, que é a velocidade que ela continua sendo constante. Mas o vetor aceleração não, ele é sempre vertical porque é a gravidade puxando o objeto para baixo. Então esse aqui é falso só por essa parte. Letra D. A componente vertical da velocidade é nula? No ponto mais alto, lembra que eu falei que o VY é nulo. Então a resposta correta é letra D. Certinho? Próximo exercício. Vamos lá. Do alto de uma montanha em Marte, na altura de 740 metros em relação ao solo horizontal, e atirada horizontalmente uma pequena esfera de aço com velocidade de 30 metros por segundo na superfície desse planeta, a aceleração da gravidade é de 3,7 metros por segundo ao quadrado. A partir da vertical do ponto de lançamento, a esfera toca o solo a uma distância em metros de... Eu tenho aqui, pessoal, um lançamento horizontal. Então, ó, eu tenho aqui, vamos supor que é uma montanha. Isso aqui é a altura de 740 metros. A esfera foi lançada aqui, ó, com uma velocidade horizontal de 30 metros por segundo. O que acontece? Quando ela chega aqui, ela vai fazendo esse movimento, ó, de meia parábola, porque é como se tivesse começado nesse ponto. Quando ela acaba de largar a montanha, a velocidade em y dela, inicial, ó, em y, é zero. Então é como se ela tivesse uma queda livre. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Ao mesmo tempo que está caindo, ela está indo para o lado. Beleza? Então, olha só, eu quero saber este alcance dela aqui, ó, letra D. Tá bom? O alcance, vou colocar aqui para vocês. O D, que vai ser o meu alcance, ele depende dessa velocidade de 30 metros por segundo, vezes o tempo que demora para cair. Se eu souber esse tempo que demora para cair, eu consigo saber a distância que ele vai alcançar. Então, eu tenho que calcular quanto tempo demora para isso aqui cair. Para fazer isso, é só pensar como se fosse uma queda livre. Então, ó, pensando como se fosse uma queda livre, né, porque os movimentos são independentes, lembra do princípio da independência do movimento? Então, olha só, na queda livre ele vai percorrer um deslocamento
tem uma velocidade inicial aí em y, esse deslocamento em y, vezes o tempo. A gravidade está puxando o corpo para baixo, então é positivo, a gravidade dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, olha só, esse deslocamento que vai ocorrer aqui é os 740 metros, exatamente a altura, esse é o deslocamento em y. A velocidade inicial em y, ela é zero, porque ele acaba de soltar aqui da montanha, então ele começa a ter queda, então 0 vezes t, 0. Mais a gravidade, que é 10, dividido... Não, desculpa, a gravidade neste caso aqui não é 10, a gravidade aqui ó, vale 3,7 metros por segundo. Isso vezes tempo ao quadrado. Olha só, eu vou ter então 740 é igual a 3,7 vezes t ao quadrado dividido por 2. Então eu vou ter que t ao quadrado vai ser o 740, ok? Dividido por 1,85, que dá exatamente essa divisão aqui entre eles, tá bom? Esta divisão aqui vai dar 400, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aí a raiz quadrada de 400. Então, o t foi de 20 segundos. Esse é o tempo que demorou para cair. O mesmo tempo que demora para cair, pelo princípio da independência, é o mesmo tempo que demora para ele deslocar aqui. Então, a distância que ele vai deslocar vai ser 300 vezes 20 segundos. A distância, então, foi de 600 metros. Ok? Então a resposta, letra E. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, né, entre em contato aí para a gente tentar ajudar da melhor maneira.